Pode se manifestar. Boa tarde, professor. Boa tarde. Boa tarde. Boa Boa tarde. tarde, professor. Boa tarde. Boa tarde, professor. Boa tarde, professor. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde para todos vocês. É o seguinte, pessoal, eu estou com uma dúvida séria aqui para dar nota de vocês, porque, veja só, aqui matriculado nós temos vários alunos, e na hora de apresentar os trabalhos, eu não sei o que está acontecendo, porque aqui, por exemplo, ó, 18 alunos na turma B, certo? Aí, alguns trabalhos, aparece 6 alunos, 7 alunos, 13 alunos, aí vai variando muito. Deixa eu ver aqui na outra turma. Então, é assim, se eu fechar a nota, depois não tem como chorar, né? Se vocês puderem avisar os colegas que ainda estão cursando, né? Porque pode ser que eles tenham desistido. Então, 23 alunos na turma A, 18 alunos na turma B, e a quantidade de formulários respondidos, por exemplo, de ponto material até agora só foram 11 respostas. Para a turma B, 7 respostas. Aliás, 11 para a turma B e 7 para a turma A. Sendo que a turma A é a que tem mais, né? Deixa eu só conferir se é isso mesmo. Onde eu estava aqui olhando. Então, todos os formulários estão com déficit de resposta em quantidade de alunos. Certo? Então, vou olhar aqui. Turma B. Então, aqui, ó. 7 alunos, turma A, 11 alunos, turma B. Certo? Então, fica a dica aí para vocês não se atrapalharem com isso, porque, por exemplo, que ponto material ainda é do bimestre passado, né? E já podia ter entregue. E as pessoas não entregaram. Então, agora eu estou corrigindo aqui, ó, turma B, né? Porque eu tinha corrigido a turma A e eu achava que tinha sido um formulário só para as 2 turmas. E aí, o que aconteceu? Eu peguei, confiando que estava tudo corrigido, fui fechar as notas hoje, não apareceu o que eu esperava, né? Então, por isso que eu estou fazendo aqui o fechamento das notas, tá bom? Eu coloquei até amanhã ainda, se alguém não entregou o formulário para entregar. Ok? Então, vamos lá, vamos começar a nossa aula. Só esse aviso aí. E eu gostaria que vocês fizessem revisão de prova e visse qual questão vocês erraram para poder aprender de verdade, porque a gente só aprende quando a gente descobre o que está de fato errado. Professor, tá conseguindo me ouvir? Tô, pode falar. Quanto aos formulários, eu que, por exemplo, eu fui deixar para fazer semana passada, né, que eu avisei tudo, alguns eles marcam quase automaticamente como concluído, assim, eles deixam de aparecer nas atividades, eu não entendi por quê, pelo menos aconteceu isso comigo. Aí eu consegui fazer eles, mas eles deixavam de aparecer como atividade, assim, pendente, digamos. Então, aí já resolvi esse problema, conversei com a turma, eles me deram a dica, é porque eu não estou dando prazo para entrega. Aí eles não entram naquela lista de coisas pendentes de vocês. Aí o que eu fiz? Eles falaram, professor, é melhor se eu colocar prazo para entrega. Eu falei, não, eu queria deixar vocês livres até a prova para vocês responderem, porque se eu coloco com prazo, vocês ficam nervosos aí, não cumpre o prazo, aí, então deixa até o dia da prova. Professor, aí, mas até na atividade, eu entendo de ficar pendente por conta do prazo, né? Mas até na atividade, assim, eu tive que procurar uns na própria matéria, assim, porque ele não aparece lá no mural de atividades mesmo. Eu achei bem estranho, na verdade. Aquele mural de atividades, eu acho que vocês não deviam usar, porque o que acontece? Vocês deviam ir direto na matéria. Veja, eu tenho uma sequência de capítulos. Depois que eu dou um capítulo, já tem um formulário. Então, senão vocês vão pegar o mínimo do mínimo do mínimo. Vocês têm que ir na sequência da matéria, porque ali tem vídeos, tem outras atividades. Sim. E depois eu vou fazer perguntas exatamente sobre aquilo que vocês viram no conteúdo do Google Classroom.
Se vocês vão só para as atividades pendentes, vocês não vão entender tudo o que está acontecendo e ainda vão responder pela metade as perguntas, né? Como aconteceu também. As pessoas não sabiam, não tinham assistido o vídeo, sei lá o que aconteceu. Então, fica complicado, né? Eu estou tentando melhorar sempre as coisas aí, mas tem coisas que eu ainda não sei, vamos dizer assim, não tenho toda aquela habilidade, né? Porque esse é o segundo ano que eu estou usando esses formulários. Mas, à medida que possível, eu vou aprendendo determinadas coisas. Então, uma coisa que eu sei que eu não vou mais deixar de fazer é colocar prazo. Tem que colocar prazo para vocês, porque o próprio programa já manda para a área de atividades pendentes para vocês. Então, é isso que eu estou agora tendo cuidado de fazer. E a outra coisa que eu tenho que tomar cuidado agora, que eu não entendia, eu colocava assim, 10 questões, cada uma valendo 10 pontos. Eu achava que o computador ia somar e dizer, o número total do formulário é tantos pontos. Não, eu tenho que ir lá dizer quanto que vale. E aí eu estava com notas pendentes, porque eu não sabia, não tinha colocado quanto que vale, ele não carregava as notas de vocês. Mas essa tarde, quer dizer, hoje de manhã, já resolvi quase tudo. Então, faça então o seguinte, se vocês quiserem ainda acompanhar a nota de vocês, manda um e-mail para mim dizendo quais formulários cada um, manda dizer quais formulários você já respondeu do primeiro bimestre, porque daqui para frente agora é do segundo, que começa com o corpo sólido, né, as ligações químicas lá, aí vai vir equilíbrio dinâmico, e vai vir mais 2 desse capítulo que eu vou dar hoje, tá certo? Então, manda para mim uma lista aí, eu fiz tais, porque eu confiro, porque se tiver faltando algum, sei lá, vai complicar a nota de vocês, tá bom? Bom, vamos lá, pessoal. Então, nós vamos hoje estudar uma coisa mais aplicada, porque nós estamos saindo já da parte da física, né? Entramos na parte da mecânica dos materiais, no capítulo passado, né? Aliás, nos 2 capítulos atrás, quando a gente deu lá a definição de sólido harmônico, né? A hipótese do contínuo, mostrando que o sólido era visto como um material contínuo, sem átomos, sólido rígido e deformável. Depois nós vimos equilíbrio dinâmico, né? Que é que a gente coloca as estruturas em movimento e analisa o deslocamento dela em relação ao centro de massa com o seu movimento de translação e rotação. E deformação só na segunda matéria. Então, agora nós vamos olhar o equilíbrio estático, né? Normalmente, as aulas de equilíbrio estático vêm antes de dinâmico, mas como essa matéria ela não trata de motores, eixos em movimento, né? A única parte que fica é aquela do capítulo anterior, porque daqui para frente nós vamos tratar de tensões e deformações, né? E no caso a gente não trata de movimentos de eixos, rotações e tal. Talvez, né, no futuro, se houver uma reformulação da ementa, possa entrar. Mas aqui o interesse mais é elasticidade, né, lei de Hooke e assim por diante. Tá? Então, nós vamos aqui ver essa parte aqui do equilíbrio estático. Nós vamos agora colocar elementos nas estruturas, né, que nós vamos fazer um pouco de análise de estruturas com elementos. O que são esses elementos? São barras, vigas, pilares, colunas e pórticos. Isso aqui tem aplicação na engenharia civil e na engenharia de materiais. Por quê? Porque a gente usa também barras, vigas, certo? Pilares e colunas e pórticos já não, mas barras e vigas usa. A gente vai chamar de todo o carregamento que a gente tiver vindo de fora de ativo. Aquilo que o material responder de reativo. Esse reativo pode ser externo, interno, né? E pode estar dentro do material ou pode estar na superfície. Nós temos esforços que são atuados na normal, né? Ou seja, tração e compressão, direção perpendicular. Nas tangenciais, que é cisalhante ou cortante, nós vamos ter torção, flexão, carregamento combinado, carregamento transversal e assim por diante. Só que essa parte aqui, como ela já envolve elasticidade, né? Nós aqui só vamos ver até cisalhante e cortante aqui, tá? Depois, na outra matéria, que a gente vê o restante.
Então, nós queremos entender alguns conceitos do cálculo estrutural, classificar os carregamentos e calcular as reações. Então, nós estamos aqui trabalhando dentro da resistência dos materiais, certo? Com corpos deformáveis. Só que, por enquanto, nós não vamos calcular a deformação dele. Nós só vamos calcular as reações e os carregamentos, tá? Nós vamos ver como que acontecem as forças internas e externas, né? E aí a gente sabe que tudo isso que a gente está aprendendo serve para projetar materiais, estruturas ou máquinas, certo? É isso que é a ideia, tá bom? Bom, nós temos a definição de elementos estruturais que nós vamos ver daqui a pouco, tá? Superficial, né? Essa força por unidade de área gera uma tensão, ela se transmite para o interior do material e se torna uma força interna. Então, a força externa se transmitindo se torna uma força externa, se transmitindo se torna uma força interna. A externa se torna uma interna. Nesse ponto, é importante enunciar o princípio de Pascal, né? Ou seja, força de superfícies ou volumes ou externos se transmite para o volume e forças de volume se transmite para a superfície. Então, é uma comunicação, por quê? Porque o material é contínuo. Ele existe uma conexão entre o seu interior e sua superfície. Por isso que ocorre esse princípio aí de comunicação entre as forças externas e internas. Tá? Então, nós vamos ter que considerar algumas coisas que são, vamos dizer, condições, né? Então, nós vamos ter os exemplos de forças superficiais, que são contato, tração, né? Compressão, pressão, cisalhamento, ou qualquer outra força que necessite de uma superfície para ser transmitida. E forças de volume, né, que é peso, empuxo, força elétrica, força magnética, qualquer força que atua instantaneamente em todo o volume do corpo. Aí, quando a gente estiver fazendo a somatória dessas forças externas e internas, nós teremos que satisfazer essa terceira lei de Newton, de ação e reação. Tá? O que se diz? Que a somatória das forças externas, é maior ou igual a reações internas. Se for maior, produz a deformação ou escoamento. Se for igual, se mantém estático. Tá? Então, no caso estático, que não produz escoamento nem ruptura, vai ser igual. Tá? Então, quais são os conceitos fundamentais? Vocês estão vendo algumas pecinhas aqui, né? Feitas de diferentes materiais, né? Então, aí o que acontece? Nós queremos classificar, né, a forma dessas peças para a construção de estruturas, ok? Não necessariamente o material que está sendo feito, mas a forma que elas têm. Então, quais são os materiais que normalmente nós usamos para criar estruturas? São plásticos, né? Materiais elásticos ou frágeis, que são cerâmicas, né? Plásticos, materiais viscoelásticos, viscoplásticos, viscoelástico-plásticos, e assim por diante, dependendo do que você quer realizar como trabalho ou como estrutura. Então, normalmente, nós vamos considerar que eles são homogêneos, que de ponto a ponto eles não mudam as suas propriedades, e isotrópicos, ou seja, que não depende da direção, se é x, y, z, que você tem para analisar, é a mesma situação, né? As três direções são iguais, com as mesmas propriedades. Agora, nós temos, nesses materiais que são usados para a estrutura, são o aço, o concreto, o vidro, a madeira, o plástico em geral, e agora nós temos os compósitos, né, que é a mistura de alguns deles, né, polímeros, né, o policarbonato e o grafeno. Ok? Vamos às estruturas. As estruturas compõem-se de uma ou mais peças ligadas entre si ao meio exterior de modo a formar um conjunto estável. É um conjunto capaz de receber solicitações externas, absorvê-las internamente e transmiti-las até seus apoios, onde essas solicitações externas mantêm a estrutura em estado estático de equilíbrio. Então, a estrutura se compõe de partes, né? E transmitem essas forças. Então, uma estrutura é todo o corpo ou conjunto de corpos agrupados adequadamente para um determinado fim,
com a particularidade de resistir satisfatoriamente a todas as solicitações atuantes, esforços ativos e reativos, variação de temperatura, recalques e apoios, etc. Ou seja, uma estrutura, ela precisa ter uma função e ela precisa ter uma resistência. Basicamente é isso. Ela pode estar em equilíbrio ou em movimento, então nesse capítulo nós vamos estudar sempre o equilíbrio, né? Elas são dimensionadas para estar em equilíbrio dependendo do que você quer, edifícios, pontes, tal. E tem outras que são dimensionadas para não estar em equilíbrio, que são os motores, né? Bicicletas, patins, né? Eixos, né? De carros e assim por diante. Nós estudaremos somente as estruturas de equilíbrio, ou seja, as que estão estáticas, ou melhor dizendo, equilíbrio estático. Então, quais são os elementos estruturais que nós temos? Vamos classificar por forma. Então, nós temos barra, placas e blocos. O que é uma barra? É quando o comprimento é maior que as outras duas dimensões, largura e espessura. O que é uma placa? É quando a largura é igual à espessura, né, e ao seu comprimento. Aliás, a espessura é muito menor que a largura e que seu comprimento. Então, você tem uma placa quando você tem uma espessura pequena. E o que é um bloco? Quando os três são quase do mesmo tamanho. Ok? Não esquecer essa classificação. Todas essas coisas aqui, ó, são perguntas de questionário. Tá? Só lembrando que são perguntas de questionário, para depois não dizer que não sabia onde estava a resposta. Então, barras são elementos estruturais para os quais duas das dimensões, largura e altura, são bastante inferiores à terceira, comprimento. Elas podem ser retas, vigas, pilares, tirantes, escoras, ou curvas, né? Que são os arcos. Alguns exemplos são mostrados na figura 7.3, que eu vou mostrar já já, que apresenta a concepção estrutural de um edifício residencial com elementos de barras e placas no mesmo modelo. A figura 7.4 apresenta a concepção estrutural de um edifício modelado com elementos de barras metálicas. Então, vamos ver o que é a 7.3. Esse 7.3 está aqui, ó. Barras e vigas com tirantes, né? E aqui uma estrutura formada por barras e vigas, tá? Então, o que é uma viga? A viga é um elemento estrutural sujeito a cargas transversais. A viga é geralmente usada para transmitir os forços verticais recebidos para pilares ou transmitir uma carga concentrada, caso sirva de apoio a um pilar. Por exemplo, na construção civil, a viga transfere os pesos das lajes e dos demais elementos, paredes e portas. Tá? Então, essa é a diferença entre barra e viga. Ok? Deixa eu ver aqui se está faltando. Pilares, barra com tensores, né? E viga apoiada em um pilar. Então, isso aqui é uma viga apoiada em um pilar. A letra C, D é um pórtico. Bom, vamos então para as placas. São placas, são elementos estruturais nos quais uma das dimensões, a espessura, é bastante inferior às demais. Alguns exemplos são mostrados na figura 7.5 e 7.6. As placas curvas são denominadas cascas, tá? Lembre-se que tem barras curvas, que são determinadas arcos, certo? E placas curvas são determinadas, chamadas cascas, tá? Placas muito delgadas podem sofrer curvaturas na sua superfície mais facilmente do que qualquer outro tipo de elemento estrutural. Então, quando as forças elas estiverem sendo aplicadas dessa forma aqui, ó, na espessura, é chamado de chapa. Tá? Quando ela estiver aplicada sobre a superfície, é chamado de placa. E pode também ter uma viga que ela é muito larga, então é chamado de viga parede. Olha, ó, aí dependendo do que foi a chapa ou a placa, se ela for curva, vai ser chamada de casca cilíndrica ou abóbada, né? Aí nós temos uma cúpula, uma casca esférica, uma folha prismática poliédrica, tá bom? Então, aqui tem exemplos de placas, tá? De aço carbono. Agora, o que é uma casca? É uma placa curva, não? Certo? Então, aí uma estrutura em casca. Tá bom?
Novamente, vou lembrar, porque, ó, arcos, né? Arcos são barras curvas. Vamos lá. Blocos são elementos estruturais nos quais existem as três dimensões, considerando um retângulo envolvente, com valores significativos numa mesma ordem de grandeza. Alguns exemplos são mostrados 78 e 79. Então, o que é um bloco? Blocos eram mais usados nas construções da antiguidade. Tá? Olha outro aí. Bom, agora existem elementos complexos, que são de difícil definição. Né? Esses são elementos de formas geométricas complexas, que são esses daqui, ó, motores com todas essas pás, né? Esses eixos e esses discos aqui. Essa estrutura que tem arco e, ao mesmo tempo, tem umas lâminas aqui na forma de conchas, né? Ou de cascas, tá? Então, aí já é a mistura delas. Então, são estruturas complexas. Então, você tem que dividir ela em partes para poder classificar, porque não tem uma classificação geral. Ok? Então, hoje em dia, os projetos de complexidade, né, de alta complexidade, são possíveis por causa dos recursos computacionais, né, que foram desenvolvidos para isso, né? Aqui, por exemplo, tem todos os edifícios mais altos do mundo aqui, né? Tá? Edifício em Xangai, edifício em Dubai, assim por diante, onde usa todas essas estruturas, né, de alta complexidade, tá bom? E aqui a lista, né, das alturas deles, né? O mais alto é a Burj Khalifa, Dubai, de 828 metros. Resistência dos materiais. Ciência desenvolvida a partir dos ensaios experimentais e de análises teóricas. Os ensaios e testes experimentais realizados em laboratórios visam determinar as características físicas dos materiais, tais como propriedades de resistência, rigidez, usando corpos de prova de dimensões adequadas. O cálculo de uma estrutura deve depender de 3 critérios elencados a seguir. Então, para você calcular uma estrutura, você tem que conseguir para ela uma estabilidade. Toda a estrutura deve atender às equações universais de equilíbrio estático. A somatória das forças igual a zero, somatória dos momentos igual a zero. Então, ó, equilíbrio de translação, equilíbrio de rotação. Isso aqui já foi falado anteriormente. Resistência. Toda estrutura deve resistir às tensões internas, geradas pelas ações solicitantes. Então, a força externa não pode ser maior que a resistência, senão quebra ou deforma. Então, a resistência tem que ser maior. Rigidez. Rigidez, né? Os modos elásticos e os modos de cisalhamentos têm que ser altos para as deformações que você tem. Então, quando uma coisa é alta, você coloca assim, tendendo ao infinito. Por quê? Porque você não quer que uma parede, uma viga, uma barra se curve e passa a transmitir insegurança, tá? Mesmo com o carregamento, ela tem que manter a aparência, né, não deformada, certo? Se ela começar a deformar, né, você vai entrar no shopping center e ver que a viga está se deformando lá, você não vai ter confiança de ficar ali debaixo, né? A não ser quando você constrói já uma estrutura curva, aí é outra coisa. As hipóteses básicas que a gente pensa quando a gente está calculando coisas na resistência dos materiais. Que a matéria ela apresenta uma estrutura contínua, ou seja, a separação dos átomos e as porosidades e os vazios não são importantes nesse nível de análise. Homogeneidade, o que acontece no local vale para o global, ou seja, qualquer quantidade em relação ao volume vale a quantidade total em relação ao volume total. Isotropia. Isotropia é aquele material, né, que apresenta as mesmas características elásticas em todas as direções, né? No caso, a madeira apresenta nas direções das fibras, né, características mecânicas distintas daquela da direção perpendicular. Portanto, não é considerado um material isotrópico. O que é o equilíbrio? O equilíbrio é quando as forças, né, se cancelam, a externa com a interna, que é com a resistência interna. Então, se isso acontecer para o todo, também acontece para as partes. Tá?
a força externa nas partes se cancela com as resistências internas nas partes. Pequenas deformações. Então, essa pequena deformação é aquilo que eu falei. Quando o modo elástico é muito alto, né, você também tem pequenas deformações. Ó. O modo elástico tende a ser alto, a tensão que você está aplicando é menor que a tensão interna, portanto, as deformações são praticamente desprezíveis ou invisíveis. Princípio de Saint-Venant. Saint-Venant é um cara chamado Ademar Jean-Claude Barré de Saint-Venant. Ele foi um físico, um francês, né, teórico, né, estudou elasticidade, e ele, em 1855, né, ele escreveu um trabalho, né, mostrando um princípio muito interessante. Depois, em 1945, esse princípio foi interpretado de uma forma mais clara. Então, o que ele diz? Ele diz o seguinte: se eu estiver em uma região que está distante da superfície, né, o que estiver acontecendo aqui no meio é idêntico ao que está acontecendo numa outra situação, né, onde também você tem uma distância longe, né, da superfície. Ou seja, esse miolo aqui, né, ele pode ser representado dessa forma aqui. Então, por exemplo, se você pegar essa figura, que tem essa deformação na superfície, cortar a superfície, né, é como se ela estivesse tendo um carregamento uniforme. Tá? Então, por exemplo, vamos pensar aqui numa outra maneira de a gente entender isso aí, porque mais tarde a gente vai voltar nisso aí. Mas às vezes a pessoa já está curiosa, quer saber já de uma vez por todas. Então nós vamos lá. Deixa eu fazer um desenho. Deixa eu colocar aqui um desenho. Para explicar melhor esse princípio de Saint-Venant. Embaraçado aqui. Tá fazendo um desenho aqui do lado para explicar aqui. Vamos ver aqui. Então vamos pensar o seguinte, vamos pensar que você tem uma barra, tá? Você tem aqui um carregamento aqui, tá? Veja só. Vamos colocar um defeito bem aqui, tá? Então, quando você estiver longe desse defeito, a aparência aqui é igual àquela que teria se não tivesse o defeito, certo? Ou seja, longe das bordas, certo? O carregamento para uma figura muito próxima da outra, né? Ó, longe das bordas, ó, os carregamentos são idênticos, tá bom? Então, só fica diferente nas bordas, porque aqui é assim e aqui é de outro jeito, né? Entendeu? Então, espero que vocês tenham entendido aí esse princípio de Saint-Venant. Então, por que você acha que a gente acha que é importante esse princípio de Saint-Venant? Porque é o seguinte, quando você estiver trabalhando numa região que não precisa desse detalhe aqui, ó, você resolve como se fosse uma região mais simples, né? O seu cálculo. Isso a gente vai ver mais para frente. Seções planas. Seção transversal após a deformação permanece plana e normal a linha média do eixo formado. Então, ó, essa figura aqui ela vai se deformar para cá e para cá. Só que as linhas aqui vão se curvar, ó. Mas a seção, essa seção aqui, ó, vai se manter. Tá? Deixa eu apagar aqui. Fica melhor para mostrar. Ó, pode comparar.
essa seção aqui, né, ela só inclinou. Ela não mudou a forma dela. Agora, essa daqui, ó, mudou a forma dela. Entendeu? Então, não esqueçam isso. Então, as seções se tornam planas, área constante. Tá? Seções planas. Então, a seção transversal, após a transformação, conserva as dimensões das áreas primitivas, né? Dimensões primitivas. A equação constitutiva é a lei da elasticidade, que é essa lei de Hooke. Nós vamos ver com detalhes no próxima matéria. E tudo que a gente fizer para uma parte, somando, vai valer para o todo, que é o princípio da superposição que foi perguntado num dos questionários, né? Você tem as partes, né? Cada uma tem uma equação, e o todo é a somatória daquela equação, certo? Cada parte vai ter uma equaçãozinha aí, e a soma e o todo, a equação do todo é a somatória das pequenas equações, tá? Segurança de estruturas. Todos nós queremos ter uma estrutura que seja de segurança, tá? Então, nós temos que relacionar segurança com custo. Por quê? Porque, às vezes, você pode fazer uma coisa muito, muito segura, uma espessura muito grande, e ficar muito caro. Então, você tem que diminuir, né, para encontrar uma segurança razoável com um custo mais baixo. Entendeu? Então, é isso que a gente precisa também. Não pode gastar material à toa. Aí existem alguns critérios para você colocar essa segurança, que são tensões admissíveis, né? Que é com o fator de segurança, você coloca tantos por cento a mais, pode colocar que não tem problema. Tá? Ou então você que faz cálculos, né? Determinísticos ou probabilísticos das resistências e das probabilidades de falha, no caso do material. Tá? Aí, ó, você, no caso de tensão admissível, é muito simples. Você divide por um fator de segurança a tensão de ruptura e obtém uma tensão chamada tensão admissível. Funcionamento. As dimensões da estrutura e dos elementos estruturais são definidas de modo que a estrutura cumpra as finalidades satisfatoriamente, né, respeitando as condições de segurança. Então, você tem que ter a finalidade e a segurança comprometidas, né? Ok? Não pode ser só, ele funciona, mas quebra, ou ele é muito forte, mas não funciona, não adianta. Uma estrutura com as dimensões de seus elementos, né? Com as suas dimensões, as dimensões de seus elementos e as forças atuantes já definidas, os valores de tensão e deformação são determinados de forma a garantir segurança estrutural. Então, você precisa ter uma condição de verificar essa segurança, tá? Através das dimensões e das forças. Ok? Avaliação periódica. Então, toda estrutura, né, que ela pode entrar em desgaste e ela precisa de uma avaliação periódica, seja ponte, seja viga, seja motor, né, qualquer coisa precisa sempre de uma avaliação periódica. Vamos ver aqui, forças e as forças externas ativas e reativas. Então, nós temos forças que vêm de fora, eles vão atuar, ou eles estão sendo uma reação do corpo. Então, as forças externas, a representação de outros corpos sobre o corpo rígido, em consideração, são inteiramente responsáveis pelo comportamento externo do corpo rígido. As forças externas vão causar o movimento do corpo ou permitir que ele permaneça em repouso. Pode movimentar ou pode ficar parado. Os esforços externos são aquele proveniente de forças aplicadas sobre a superfície do corpo, então sempre o externo vem da superfície, tá? Pode causar movimento ou manter em repouso, eles podem ser ativos ou reativos. Devido aos esforços ativos e reativos, a estrutura estará em equilíbrio, ou seja, não se movimenta. Porque para cada ação existe uma reação, e as duas vão se cancelar e vão manter o corpo em equilíbrio, né? Apesar da estrutura estar em equilíbrio, ela poderá até romper se os efeitos
dos esforços ativo e reativo levarem à desintegração do material, né? Então, você pode manter o equilíbrio, mas de repente você começa a ter algum problema, né, de desintegração do material, ou com temperatura, ou com corrosão, ou mesmo se você aumentar a força maior do que a resistência. A desintegração da estrutura ocorre em algumas partes constituintes, algumas de suas partes constituintes sofrerem valores extremos além da resistência interna. Aqui nós temos algumas classificações, né? O que é tração, né? Isso aqui eu vou explicar com calma agora. E o que é compressão? Tá, veja só. Nós vamos pegar sempre uma superfície e já na hora que estiver olhando para a superfície, já define uma vetor normal. Então, você está olhando para a superfície e você já define um vetor normal. Se a força que está atuando, ela está na direção da normal, você chama isso aqui de tração. Bom, vamos desenhar de novo a superfície aqui. Colocamos a normal, porque estamos olhando para a superfície aqui. Ó. Se a força que estiver atuando estiver contrária à normal, nós chamamos isso aqui de compressão. Certo? Então, esse é o critério que eu uso. Na engenharia, o pessoal olha a fibra mais de cima, a fibra mais de baixo, a mais de cima é compressão, a de baixo é tração. Não, isso aqui só serve para alguns casos particulares. Essa situação que eu estou mostrando aqui serve para qualquer situação. Tá? Então, ó, cisalhamento, ó, no cisalhamento, o que ocorre? Vamos desenhar aqui, então. Deixa eu apagar esse para poder desenhar outro. Então, a gente tem que aprender a classificar esses negócios aqui, porque agora vai fazer parte das contas. Vamos lá. Então, vamos fazer um cisalhamento. Olha só. Vou desenhar a mesma superfície de novo, até maior, para poder todo mundo enxergar. Vou colocar a normal, porque estou olhando para ela, para a superfície. Certo? Normal está aqui. Agora, eu não vou fazer uma força que sai nem que entra. Eu vou fazer uma força aqui ou aqui. Quando a força fizer contato com a superfície, né, toda a força está fazendo contato com a superfície, ó, ela é cisalhamento. Certo? Ok? Agora aqui, ó, tração, compressão, cisalhamento. E isso aqui, professor, o que é isso? Isso aqui são forças conjugadas. Você está fazendo algumas coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, vamos lá. Olha só. Se eu estiver olhando essa superfície, a normal dela está para cima, porque eu estou olhando aqui de cima, certo? A normal está aqui e a força está para cá. Então, o que está acontecendo? Uma força normal. Então, deveria ser uma compressão, pelo que eu falei lá, né? Mas olha só o que vai acontecer. Se eu olhar, se eu trouxer essa força aqui para o lado, ó, e olhar essa força aqui, ó, a mesma força eu trouxe para o lado, ou então fiz um corte aqui, ó, e estou olhando a força passando por dentro. Onde está a normal? Está aqui. Onde está a normal? Está aqui. Então, ela não está, ó, raspando a superfície, ó, está perpendicular, ó, igual aqui, ó, a força está perpendicular, ó. Então, isso aqui seria aqui o quê? Cisalhamento. Certo? Ok? Aí, vamos apagar para olhar mais uma coisa.
Quem não assistir essa aula não vai entender essas forças, porque agora que tenta entre os detalhes das coisas, tá? Então tá lá, ó. Vou apagar esse isso, deixar lá, do jeitinho. Agora vamos desenhar de novo aqui para vocês verem outra ideia que está escondida aqui nessa barra. Essa daqui, tá? Então vamos lá. Agora eu vou desenhar a superfície por baixo. Onde está a normal dessa? Está para cima. Onde está a força? Para cá. Então é o quê? Compressão, é isso? Agora, onde está a normal dessa aqui, ó? Se eu olhar por cima e se eu olhar por baixo, a normal está aqui. Onde está a força? Na mesma direção da normal. Então, isso aqui é o quê? Tração. Então, ó, embaixo está tracionando, certo? E em cima está comprimindo. Entendeu? Então, o pessoal da engenharia fala assim, a fibra superior, a fibra inferior. Não. Olha aqui, ó. Força e normal. Tá? Tração, compressão. Compressão, ó, normal está ao contrário. Tá? Então, não esqueçam isso. Todo mundo entendeu, né? Se não entendeu, pode interromper e fazer pergunta que eu explico de novo. Se não estiver me ouvindo, né? Ah, tá. Meu microfone tá ligado. Pensei que vocês não estavam me ouvindo. Tá tudo tão quieto aí. Bom, então vamos lá. Vamos continuar com a explicação aqui dessas forças. Deixa eu apagar aqui porque eu posso precisar ainda dessa figura mais para frente. Então, ó, aqui eu coloquei o esquema, ó. Agora vamos fazer o teste. Eu vou perguntar para vocês aqui. Isso aqui é o quê? Hã? Responda aí. Vitor, isso aqui é o quê? Isso é tração. Tração. Então, vou perguntar para Carla agora. Carla, isso aqui é o quê? Ai, professor, não sei. Não estava prestando atenção, né? Ah, Não, eu tá. tô aqui o tempo todo. Ah, bom. Compressão, ó, tá ao contrário. Tá. Tá bom? Ó, compressão, as setas estão ao contrário. As setas no mesmo sentido de tração. Essa aqui, quem é que está aí do lado? Jordana. É cisalhamento negativo, É. professor. Isso, muito bem. E aqui, cisalhamento. Jordana, agora Josiane. Positivo. Isso, positivo. Agora, essa daqui, ó. Eu vou confundir vocês, porque aqui agora eu já não falei dessa daqui, né? Quem que é a Nicole? Tá lá, ó. Letra E, é o quê, ó? Torção. Torção. Certo? É. Porque, ó, se eu puxar para cá e empurrar para cá, o que vai acontecer? Vai girar isso aqui. Ah, faz sentido. Entendeu? Torção, tá? Aqui é a mesma coisa. E esse aqui é o quê? É a flexão, que é aquele complicado que eu mostrei lá em cima. Tá? Isso aqui é isso aqui. Entendeu? Tá bom? Então, vamos lá. Bom, essa parte, gente, vocês têm que saber de cor. Todas as coisas aqui, o que que é barra, o que que é casca, essas condições, não pode esquecer na prova, porque vocês vão usar, dada a interpretação do enunciado do problema, dado o princípio da superposição, dada a conservação das áreas, certo? Sendo válido o princípio de Saint-Venant, então vocês vão ter que olhar o enunciado. Se não entender esse vocabulário, não consegue responder. Vai tendo que vir aqui na apostila para dar uma leitura de volta, tá bom? Então, força
Porque aqui, ó, a gente generalizou força para uma palavra chamada esforço. Por que a gente generalizou força para esforço? Porque não é só uma setinha que a gente vai ter, é uma distribuição de setinhas, tá? Então, isso aqui é força, isso aqui é carregamento ou esforço, tá? Por isso que agora está assim. Solicitante é que você está fazendo sobre o material, né? Ou carregamento ativo, são sinônimos, tá? São aqueles que originam diretamente de forças externas sem influência de superfície de contato. Tipos de esforço solicitante: externos ativos em 2 dimensões, carregamento normal, força axial, desalhante, momento fletor. Então, ó, olha aqui, ó. Está externo ao corpo, tá? Externo ao corpo. Externo ao corpo, externo ao corpo. Poderia ser interno. Poderia ser interno, mas não é. Tá? É tudo externo. Tá? Ação, compressão, flexão, cisalhamento e torção. Tá? Agora vamos olhar a diferença entre flexão e torção. Aqui, ó. Bom, se eu tiver um apoio aqui e estiver fazendo uma força para baixo, as reações vão estar aqui, ó. E o eixo da barra está aqui. Agora, eu posso ter um apoio, né, se quiser, mas nem precisa de apoio, mas você está fazendo aqui, ó. Força aqui na lateral. O eixo da barra está aqui. Então, isso é torção. Então, ó, os eixos estão na mesma direção, a barra está empenhada na mesma direção. Deixa eu só colocar mais um detalhe aqui para vocês entenderem, ó. Do ponto de vista da força da normal, olha, a normal está aqui, a força está perpendicular à normal, certo? A normal está aqui, a força está perpendicular à normal. Aqui a normal está aqui, ó, a força está perpendicular à normal. Ó. A normal está aqui, a força está perpendicular à normal, certo? Então, só que aqui é uma forma diferente de ser perpendicular, tá? E ainda forma um binário, ó, 2 forças iguais de sentidos opostos. Por isso que provoca uma rotação, e essa é uma torção e essa é uma flexão. Tá? Então, normalmente acontece o quê? Esforços ativos, né, que são forças e momentos fletores, se transformam em esforços reativos, né, que são, por exemplo, essas reações aqui que está acontecendo, são esforços reativos. Esse aqui é o ativo, esse é o reativo. Tá? Aí, eles podem ser reativos, são determinados a partir do cálculo das reações dos apoios, então você tem que considerar esse caso aqui, que aqui teria um apoio, né? E os reativos, né, eles também vão para dentro do material. Aí eles podem ser solicitantes internos ou resistentes internos, tá? Vai depender do que estiver acontecendo. Então, nós vamos ter força normal de compressão à seção, né? Dentro do material, você pode considerar uma seção, né? Deixa eu desenhar aqui, mais ou menos. Dentro do material, você pode considerar uma seção aqui dentro, tá? Pode ser de compressão, pode ser de tração, pode ser tangencial. E pode ser um momento fletor, dentro dessa seção aqui dentro do material interno. Externo. Aqui, esforço solicitante, né? Solicitante é o que está atuando. E a própria superfície pode estar respondendo, né? Aí já seria o resistente, né? Tensão de compressão, tração e cisalhamento. Então, ó, do mesmo jeito que atua por fora e reage por fora, atua por dentro e reage por dentro, tá? Não pode esquecer isso. Ok? Ó, aquilo que atua por fora reage por fora e o que atua por dentro reage por dentro, tá? Sendo que o de fora, o de dentro vem de onde está lá fora, do externo, né? O interno vem do externo. Ok? Vamos continuar. Esforços ativos, forças, momento fletor, geram esforços reativos. Ó, os ativos geram os reativos. Determinado pelas... Então, tem que ter reação, apoio, restrição, tem que ter alguma coisa para fazer isso se transformar nisso. Que, por sua vez, geram esforços solicitantes internos, né?
Por quê? Porque eles são externos e vão passar para dentro do material. Né? Aí depois, os solicitantes geram os resistentes, os ativos geram os reativos, né? E os solicitantes geram o resistente. Um é externo e outro é interno. Tá? Só isso. Graus de liberdade, né? Nós podemos ter vários graus de liberdade. São 3 graus de translação. Você pode andar para cá, andar para lá, andar para cá. 3 rotações nesse eixo, nesse eixo, nesse eixo. E você pode colocar apoios, restrições ou vínculos, que vai cortar um desses graus de liberdade aqui, ou de rotação ou de translação. Tá? Então, o espaço possui 3 direções independentes, nas quais 3 de translação, que são essas 3 aqui, né? E também 3 de rotação, que são essas 3 aqui. Um sólido livre de restrições e vínculos também possui o mesmo número de graus de liberdade. Então, se fosse um sólido aqui, ó, se fosse um sólido aqui, ó, aqui é o espaço, né? Está falando do espaço, né? Estou falando do espaço. Mas se fosse um sólido, né, também teria, ó, coloca um sólido aqui, ó, ele poderia andar para cá, andar para lá, andar para cá, andar para lá, andar para cá, andar para lá. Poderia girar para cá, girar para lá, girar para cá. Certo? Então, vale para o espaço, vale para o corpo sólido. Ok? Isso são graus de liberdade. Então, o que vai acontecer? Quando eu colocar alguma restrição, um dos graus de liberdade vai desaparecer. Certo? Entendido? Então, o que são esses graus de liberdade que vão desaparecer? Olha lá, são apoios e uma estrutura. São elementos de restrição e vinculação das forças externas, sua função é restringir os graus de liberdade, despertando com isso reações nas direções dos movimentos impedidos. Então, toda vez que o movimento for impedido naquela direção, você vai ter uma reação. Eles são classificados em função do número de graus de liberdade permitido ou do número de movimentos impedidos, podendo ser, então, de 6 tipos diferentes, 3 de translações, 3 de rotação. Isto é, podendo permitir 5, 4, 3, 2 ou nenhum grau de liberdade. Você pode ir matando os graus de liberdade. As rotações, tira as 3 rotações e vai tirando as 3 translações. Você mata tudo. Toda restrição produz uma reação. Tá? A vinculação, restrições estruturais e a estaticidade externa de uma estrutura, né, é o que nós vamos ver agora. As estruturas mais convencionais apresentam vínculos, ou a gente chama de restrição. Os vínculos, ou apoios, são elementos de construção que impedem os movimentos de uma estrutura. As vinculações ou restrições impostas em uma barra impedem o movimento de corpo rígido e dão origem a esforços reativos. A cada movimento impedido, né, tem a terceira lei, colocam uma reação na situação. Considera uma força de reação aquela que impede um deslocamento linear, e um momento, né, aquele que impede o deslocamento angular. Então, vamos ver aqui quais os tipos que a gente pode ter. Então, a gente pode ter restrições horizontais e verticais. Então, ó, quando o desenho for um apoio desse tipo, é uma restrição horizontal, certo? Ela não está andando nessa direção aqui. Portanto, ela também não vai andar aqui. Aqui, ó, não vai andar aqui, não vai andar aqui. Tá, ó. Então, tem uma restrição dupla. Agora, quando você colocar um roletinho aqui embaixo, ou assim, ele vai poder andar aqui, ó, mas não anda aqui. Então, não anda na vertical. Então, só tem, ó. Então, se ele não anda na vertical, ele tem uma reação na vertical. Na horizontal, ele não tem reação. Se você colocar aqui assim, ó, com carretinha, ele vai poder andar na vertical, mas ele está restringido na horizontal. Então, se ele está restringido na horizontal, tem reação na horizontal. Esse aqui, ó, está restringido na vertical e na horizontal, está engastado, ó. Então, tem uma reação na horizontal e vertical, ainda tem um momento fletor. Esse aqui está engastado
verticalmente, ó, também tem duas reações e tem um momento fletor nessa direção aqui. Agora você pode fazer uma restrição em ângulo aqui, ó. Ó, uma restrição em ângulo. Também dá para fazer. Ok? Então, são esses tipos de restrições que podem aparecer. Aí você pode ter apoio fixo com restrição completa, que é aquele triângulozinho lá. Apoio móvel com restrição parcial na translação, que é aquele com uma roletinha, ou assim. Engastamento com rotação em duas direções, que é aquilo que eu coloquei lá, a parede está engastada, né? A barra está engastada na parede. Né, que estava na horizontal e na vertical, e assim por diante. Agora, vamos ver aqui reações de apoio a estruturas planas estaticamente determinadas. Olha só. O que acontece aqui? O peso cancela, né, é cancelado aqui pela reação da normal, né, e essa estrutura está fixa. Tá? Então, ó, reações de apoio a estruturas planas estaticamente determinadas. Quando uma estrutura plana é apoiada em algum ponto, ocorre pela terceira lei de Newton a reação do apoio de intensidade igual e oposta à força naquele ponto, olha lá, o peso e a normal. Quando não há força externa aplicada à superfície, a reação naquele apoio é devida ao peso da estrutura. Então, se não tem nenhuma força, é só o peso. Tá? No caso aqui, se eu colocar aqui, ó, mais uma força, né? Se eu colocasse mais uma força, ele teria mais uma reação, mas aqui é só o peso que está produzindo aqui a reação. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, se eu colocar aí um apoio, uma reação, outro apoio, outra reação. Tá? Nesse primeiro caso, era um apoio e uma reação. Dois apoios, duas reações. Tá? Aqui tem as reações aí. Se fosse espacial, né? Então teria três coordenadas. Né? A cada reação tem três coordenadas. Né? No plano, né, como a gente está desenhando essa figura aqui, no plano esse eixo desse Z aqui não existe, só está existindo aqui o X e o Y, então esse Z aqui não existe, então a gente chama assim de reações no plano. Certo? Plano. Então essa reação aqui, ela poderia até estar inclinada, se fosse o caso, mas ela sempre vai estar no X e Y. Agora, se você estiver no espaço, sua viga estiver no espaço, você está considerando a direção X, a direção Y e a direção Z, então as reações vão ter componentes X, Y, Z. Tá? Você está considerando espaço 3D. Aqui o espaço é 2D. Olha lá. Certo? Agora vamos ver flexão. Uma flexão pura. Quando é que é uma flexão pura? Essa flexão pura, ela quase que não existe na prática, ela é uma idealização matemática, tá? Ocorre quando o único esforço é o momento fletor. Você pega um pão de padaria, esse pão de forma, e puxa ele pelas bordas, tá? Seria mais ou menos isso. A seção fica reta, ó, e só curva essa figura aqui. Flexão simples. Olha, na flexão simples, você tem um esforço normal, nulo, né? Mas você tem um esforço cortante e um momento fletor. Então, já tem, ó, o que tem aqui, mas tem ainda o cortante. Vamos ver? É o cortante, bem aqui no meio. Aquilo que eu falei. A barra, ela está com uma força, e se eu pegar uma superfície no meio aqui, ó, ela está cisalhante. Cortante é igual cisalhante, tá? Cisalhante, tá bom? Ou tangencial. As três palavras são iguais. Tá? Quando você vê tangencial, cortante ou cisalhante, é a mesma coisa. Tá bom? Então, aqui nessa superfície aqui, ó,
A força está aqui, a normal está aqui, ó. Então, aqui é cisalhante, ó, bem aqui no meio, por isso que está aparecendo aqui. Então, isso aqui forma uma tesoura, né? Porque uma barra tende, um pedaço da barra tende a subir, outro pedaço tende a descer, né? Aí nós vamos aprender a calcular esses diagramas que já está sendo colocado aqui, ó. Esse diagrama de força cortante, nós vamos aprender a calcular. Esse diagrama de momento fletor, nós vamos aprender a calcular. Ok? Vamos continuar. A flexão composta. Então, como é que eu faço para ter uma flexão composta? Eu tenho que acrescentar agora mais um outro tipo de força. Ó, o esforço cortante já existia, o momento fletor foi o primeiro que apareceu, agora eu coloco uma força normal. Ora, se eu, para fazer uma força cortante, eu fiz na vertical, se eu colocar uma força normal, então, juntando a normal com a cortante, vai dar uma força oblíqua. Vamos ver lá? Aqui, ó. Flexão simples, ó, tá só na normal, composta tem que ter uma força oblíqua. Para dar uma componente cortante e uma componente normal. Tá? Além do momento fletor, né? Que está aqui. Sempre pensa assim, o momento fletor tende a curvar a barra. Ou girar. Porque o momento fletor, ele tem dois tipos. Tem um momento... Bom, agora, quando for interno, né, nós estudamos tudo aqui externo, ó, tudo externo. Certo? Tudo externo. Agora vamos estudar interno. Só um comentário, porque acaba se repetindo igual. Então, quando ele for interno, nós vamos ter a tensão das tensões, né, que é definido por a derivada da força pela área. Então, veja, força é um vetor, certo? Área é outro vetor. Então, lembra, quando a gente tentava dividir vetores, gerava o quê? Um produto tensorial. Então, isso aqui vai ser um tensor. Por isso que eu dei aquela divisão de vetores lá no começo. Tá? Então, vou até colocar aqui como se fosse F mesmo, né? Vou colocar aqui F, né? E vetor A. Certo? Então, vai ficar o quê? O tensor é igual ao vetor F, produto tensorial com 1 sobre A. DF aqui, DF, DA aqui. Certo? Produto tensorial. Então, isso aqui vai ser um tensor. Por que é tensor? Porque eu estou tentando dividir dois vetores. Isso eu expliquei lá na revisão da matemática. Tá? Não esqueçam disso a partir de agora. Mais para frente, nós vamos voltar nesse conceito aqui de tensor dado por isso aqui. Então, o que vai acontecer no tensor? Ele vai ter todas as combinações possíveis, né? Então, vamos lá. Tensor vai ter todas as combinações possíveis da força com o inverso da área, né? Então, se aqui tem 3 componentes, aqui tem 3 componentes, vai dar quanto? 9 componentes, uma matriz. 3 por 3. Ok? Esses esforços internos pode ser solicitante, pode ser resistente. Porque quando ele veio do externo, ele está dentro do material, ó. Aqui dentro do material, eles podem estar atuando sobre uma superfície ou estar resistindo. Se ele for atuante, ele é chamado de solicitante. Se ele estiver resistindo, ele é chamado de resistente. Tá?
Quem não estiver prestando atenção nessa aula aqui, ó, vai ficar boiando. Liga a câmera aí e às vezes não presta atenção no que eu estou falando, vai ter que assistir o vídeo depois, né? Então preste atenção, que eu já vou terminar, porque é aqui a parte conceitual, tem que dar ela completa, para depois começar os problemas. Então, outra classificação de estruturas, vamos lá. Hipostática e hiperestática. Então, ó, hipostática, rapaz, eu tinha colocado isso aqui, eu tinha corrigido isso, agora não. Bom, eu vou dizer aqui, se eu tiver trocado, depois eu corrijo, tá? Porque sempre eu me confundo. Bom, veja só. Na verdade, esse aqui é aqui, ó. Número de equações maior que o número de incógnitas. Certo? Então, essa estrutura aqui, ó, o equilíbrio dela é instável. Tá? Então, o que é hipo? Hipo é pouco. Né? Então, você tem poucas incógnitas. E você tem um grande número de equações. Acho que é isso. Se eu não tiver ISO é igual ao número de incógnitas é igual ao número de equações. Então, a estrutura é estável. Vamos ver lá? Estável. Ok? Por quê? Você vai ter duas reações, né? Você vai ter a somatória das forças igual a zero, somatória dos momentos igual a zero, certo? Que vai ter um braço aqui, vai formar um momento aqui. Em qualquer ponto, se você escolher um ponto qualquer, essa força vai ter um momento, essa reação vai ter um momento, essa aqui é a reação vai ter um momento. Então, você tem duas equações. E tem duas incógnitas, Rx, ou Ra, né? Rb. Tem duas incógnitas, Ra, Rb. Então, o número de equações é igual ao número de incógnitas. Então, a estrutura estável é chamada de ISO. ISO é mesmo, igual ao número de equações, igual ao número de incógnitas. Agora você tem a estrutura hiperestática. Certo? Tá? Hiperestática, você vai ter, ó, esse peso, essa reação, essa reação, essa reação, essa reação, somatória das forças, somatória dos momentos, certo? E quantas incógnitas você tem aqui? Rx, R1, vamos chamar RA, RB, RC, RD, certo? Então, ó, RA, RB, RD, tá? Você pode ir quebrando, né? Para você resolver esse problema, você vai quebrar ele em pequenos pedaços isostáticos, né? Você pega iso, iso, iso. Aí você vai resolver o problema, tá? Tá certo? Então, aqui está dizendo que o número de equações é quanto? Por que o número de incógnitas iguais? Isso. Isso é menor, né? Bateu certinho. E aqui é um incógnitas maior. Está trocado aqui, tá? Eu vou ter que corrigir isso lá no texto. Tá? Então, está escrito certo aqui, o incógnito superior. Aqui está escrito certo e aqui está escrito errado. Ó. Inferior. E aqui estava escrito errado, tá bom? O erro na hora de digitar um sinal trocou. E pessoal? Determinação estática. Então, como é que a gente pode fazer uma determinação dessas condições? Olha só, vamos dar alguns exemplos de situações que estejam com reação, forças, para a gente entender. Ó.
Essa situação aqui tem 3 equações, 3 incógnitas. Então, está estaticamente determinada. É uma ISO. 3 equações, 4 incógnitas. Então, é uma hiper. Certo? 4 equações, 4 incógnitas. É uma ISO. 4 equações, 4 incógnitas. É uma ISO. 3 equações, 4 incógnitas. É uma hiper, né? Não colocamos nenhuma hipo, né? Tá bom? Agora vamos para a classificação de vigas. Já quero terminar daqui a pouco. Espera aí, deixa eu ver só se dá para terminar com isso aqui, ó. Nós temos viga simplesmente apoiada, viga em balanço, ó, só tem um apoio, ou 2 apoios, pode ser. Viga em balanço, ela pode balançar, ó. Engastada e apoiada, certo? Já pelo desenho, já tem o texto aqui do que está explicando. Restringe o movimento horizontal e vertical, enquanto o outro restringe só o vertical. Né? Aqui restringe o vertical horizontal, aqui restringe só o vertical. O horizontal está livre. Só esse que está aqui. Aqui, ó. De movimento horizontal e vertical, enquanto o outro está livre. Então, tem um lado totalmente restrito e outro totalmente livre. Aqui é parcialmente livre. Né? Gastada e apoiada. Certo? Então, é uma parte de uma parte de outra. Aí, aqui, ó, em balanço, fica bi apoiada, bi engastada, tá os dois lados engastados, articulada, certo? Você pode ter outras vigas dessa forma aqui, viga contínua, viga coluna, viga balcão, né, que é essa daqui mesmo, né? Viga coluna é essa que suporta cargas verticais, né? E viga armada. Aí, para nós, na engenharia de materiais, nós usamos o ensaio de 3 pontos e 4 pontos usando vigas, olha lá. 3 pontos, 4 pontos. Isso para a gente fazer ensaios em mecânicos e materiais. É o ensaio de Charpy e Isolde. Charpy apoia em 3 pontos. O Isolde aqui ele fica engastado. A Isolde, que é em alemão. Tipos de carregamento. Ó, concentrado, que vai num ponto só. Uniformemente distribuído, que pega toda a viga do mesmo jeito. Linearmente distribuída, que vai subindo, ó, como se fosse uma reta. O localizado, né, que é só numa região. O quadraticamente distribuído, pode ser cubicamente distribuído, certo? Pode ser qualquer um desses. Quadrático, cúbico, né, que é diferente do linear. E aí pode ser uma função qualquer, que é o não uniformemente distribuído. Okay? Vamos terminar a aula daqui, que agora vai começar os cálculos, tá? Então, espero que vocês tenham entendido essa aula. Próxima semana a gente já vai perguntar onde a viga vai quebrar, né? E vai poder fazer o cálculo dos pontos de quebra das vigas. Depois a gente faz os carregamentos e analisa as funções. Tá bom? Então, por hoje é só, pessoal. Muito obrigado. Alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Antes de eu encerrar aqui a gravação? Então, já vou interrompendo. Pode falar? Quem queria falar? Não, eu só ia falar que não tem dúvidas. Pelo menos da minha parte não tem dúvidas, professor. Tá bom. Obrigado por me avisar.